Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui. Viajar além das maravilhas gastronômicas de Portugal que nós descobrimos, e descobrimos que não se faz bacalhau no Brasil como se faz em Portugal. Parece óbvio para vocês, mas para mim foi uma descoberta. Estar em uma igreja, um oceano de distância, me lembra de uma coisa: Cristo venceu. Ele venceu. Tentaram suprimir a palavra dele, mas aqui em Portugal, no final da Europa, lá no Brasil, depois do Atlântico, Cristo tem povo que participa ao redor da mesa e que ouve a palavra dele. Que isso seja-nos de encorajamento hoje, conforme nós refletimos na palavra de Deus. A vida, muitas vezes, nossos irmãos, parece que é uma dança à beira do precipício. Na infância dos nossos dias, nós dançamos despreocupados com nossos pés risonhos, nós revalamos na ribanceira. E na juventude nós começamos a bisbilhotar um pouco esse precipício. O tempo passa, nós começamos a enfrentar dores na vida. Nietzsche disse que quando você olha muito tempo para o abismo, ele olha de volta para você. E o tempo passa e a jornada se prolonga, e tem uma poetisa brasileira que escreveu: tão longa a jornada e a gente cai, de repente, no abismo do nada. O que nos espera do outro lado? O que nos espera quando nós enfrentamos as coisas incontroláveis dessa vida? O que nos espera ao nos depararmos com o precipício da vida? Depois de tantos sofrimentos, será que é uma fera? Será que é um nada? Será que é a terra e o túmulo que nos esperam? O que nos espera quando viramos a esquina? O texto que nós iremos investigar hoje está em Marcos 4, 35. Nós vamos seguir ao longo de histórias, então deixe sua Bíblia aberta. E Jesus tem uma boa notícia sobre o que nos espera. Abra sua Bíblia então em Marcos 4. Marcos já registrou grandes coisas que aconteceram no ministério de Jesus. Jesus ensinou com autoridade, ele expulsou demônios com autoridade, ele curou enfermos com autoridade. E as pessoas ficavam perplexas diante de Jesus. Quem é este? Este homem que veio de uma pequena cidade. Será que ele é como um dos profetas? Será que ele é mais que os profetas? E todas as vezes que as pessoas tentavam colocar Jesus numa caixinha das suas concepções religiosas, Jesus vinha e explodia tudo. Eles não conseguiam conter e ficavam sempre abismados: quem é este? E agora nós vamos ver algumas histórias, são 3 histórias bem dinâmicas, como Marcos é dinâmico, que se dão ao redor do mar de Galileia. No meio do mar, uma tempestade mortífera incontrolável no mar. Do outro lado, há um endemoniado sepulcral que ninguém consegue domar. E deste lado, doenças letais, incuráveis, inclusive a morte, esperam Jesus. Então vejamos a nossa primeira cena dessas 3, em Marcos 4, 35 a 41. A tempestade no mar de Galileia e as forças incontroláveis do caos. Naqueles dias, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água.
Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Tempestades eram comuns no mar da Galileia por causa da situação geográfica, da posição geográfica daquele mar. Só que os pescadores já estavam bem habituados a isso. Pedro, André, Tiago e João, 4 discípulos de Cristo, estavam acostumados a lidar com as tempestades do mar conforme pescavam. Agora imagina a fúria dessa tempestade quando marinheiros experientes sabiam que só lhe restava um fim: a morte. Que eles estavam prontos a cair nas profundezas do mar. Era uma tempestade inconquistável, insuperável, incontrolável. E no meio dessa tempestade toda, há alguém bem tranquilo, calmo, sereno. Jesus dorme. Esgotado do ministério, Jesus está a dormir. E os discípulos o acordam e o acusam. Jesus, você não se importa que nós vamos morrer? Não nos ama? Vai nos abandonar no meio da adversidade? Como você pode ficar, Jesus, tão tranquilo em uma hora esta? Jesus, você está louco. Não se dorme no meio de uma tempestade. Não é essa a hora de dormir. E Jesus então calmamente se levanta e repreende o vento e o mar como se fosse uma criança a fazer birra. Calma. Sossega. Aquieta-te. E Jesus traz paz então àquele cenário. E o que você imaginaria que aconteceria depois disso? Que a paz que encheu o mar também encheria os corações dos discípulos. Mas não. A tormenta agora é dentro deles. Quem é este? Quem é este que até as ondas e os ventos lhe obedecem? Quem é este que mais poderoso do que as forças incontroláveis do caos e da natureza? Veja, marinheiros lidam com a natureza, não mudam a natureza. O profeta Elias orou e Deus parou a chuva. Mas diante deles tem alguém que não ora a Deus para parar a chuva. Só diz: acalme-se. E na mentalidade judaica, só um é soberano sobre o mar e o caos, que é Deus. Quem é este diante deles que é soberano sobre as águas? Sigamos. Depois do mar se acalmar, Jesus chega então ao outro lado da margem e tem uma outra tempestade agora, uma tormenta de uma legião de demônios sobre a vida de um homem. Veja Marcos 5, de 1 a 13, nossa segunda cena. O homem com uma legião de demônios e as forças incontroláveis do mal. Entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém poderia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que
tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não o mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelos montes uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se do espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Ninguém conseguia dominar este homem endemoniado. Havia dentro dele uma legião, um exército inteiro de espíritos malignos, que nenhum homem conseguia conter, nenhuma cadeia conseguia prender. Era uma força do mal incontrolável. E Jesus já tinha expulso demônios, mas um ou outro. Será que Jesus daria conta de um exército inteiro de demônios? Será que Jesus é tão poderoso assim? E a primeira ação daquele demônio é lançar-se ao chão, se clamar por misericórdia. Porque ele sabia diante de quem estava, do poder de Jesus Cristo, e clama por clemência para que não seja enviado para fora do país, mas que se lance aos porcos, aqueles animais imundos. E Jesus o deixa, mas os porcos não vão para o sossego, mas para a tormenta do abismo, pronunciando assim a tormenta eterna do sofrimento no inferno que tais demônios vão passar. Agora imagina a situação: um homem que há anos endemoniado, ninguém consegue controlar, que agora está liberto do seu mal. Qual você acha que é a reação das pessoas? Será que elas estão alegres, festejando que a libertação chegou? Veja o versículo 14. Porque eles fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contrários que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Nós imaginaríamos que aquela cidade estaria feliz. Fica entre nós, Jesus. Jesus poderoso, libertador, entra na minha casa. Mas não. Aquela cidade queria excomungar Jesus de sua terra, assim como Cristo expulsou aqueles demônios. Eles não conseguiam compreender o amor de Jesus. Jesus preferiu um homem desprezado e renegado, endemoniado, do que 2.000 porcos. E não só porcos, mas dinheiro, sustento, trabalho. Jesus preferiu a vida de uma alma do que barras de ouro. E as pessoas não conseguem entender quem é este que é mais poderoso que as forças incontroláveis do mal. Quem é este que pode mandar sobre uma legião de demônios? Só Deus pode fazer isso. Mas também quem é este que prefere um louco, endemoniado, imundo, do que muito dinheiro? Será que Jesus é louco nas suas preferências? Será que ele não consegue ser domado e subornado pelas riquezas? Quem é este? E ao Jesus voltar então para outra margem da Galileia, do mar da Galileia,
nós temos outro tumulto, outra tempestade. Nós temos nossa terceira cena, a mulher com hemorragia, a filha de Jairo e as forças incontroláveis da morte. Veja o versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que já chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, o comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curado o seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, com o cedo que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém a acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá, cumi. E quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina levantou-se e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram sobre o modo admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Veja a situação que Jesus está. Nós temos 2 milagres: a cura de uma mulher hemorrágica e a ressurreição de uma menina morta. Jairo, que era um homem religioso respeitado, chega e se prostra diante de Jesus e clama pela sua filhinha como sua última esperança, com um pedido que é urgente: vem, Jesus, corre, o tempo urge. E Jesus o acompanha, mas logo uma tempestade de pessoas começam a apertar Jesus, e aquele tráfego estava pior que o tráfego da cidade de Porto, que eu estive lá. Ninguém conseguia passar, ninguém conseguia andar, e agora todos estão desesperados, querendo tocar, querendo o seu milagre. E Jairo está ansioso. Será que Jesus não sabe que ele está perdendo tempo? E não é hora de se perder tempo. E alguém toca em Jesus e Jesus para. Jesus para diante de um pedido de ressuscitar uma menina, de curar uma menina. Alguém havia tocado Jesus. E quem seria? Uma mulher desconhecida, sem nome, que sofria há 12 anos de um fluxo terrível. Ela havia investido todo o dinheiro dela, gastado seu dinheiro com médicos e especialistas, e não tinha nem melhorado, mas só piorado. Era uma doença incurável, invencível, incontrolável. Ela ouve que Jesus pode curá-la, e ela crê que basta um toque que ela seria curada. Só que tocar Jesus seria ir contra todas as regras sociais e religiosas da época. Ela era uma mulher impura.
Ela não podia estar no meio de uma multidão, porque quem tocasse ela ficaria impura também. E além disso, ela tinha que tocar num rabi, num homem de Deus. Só que algo surpreendente acontece. Em vez da impureza desta mulher ser transmitida para Jesus e Jesus ficar impuro, a pureza indomável de Jesus toma o corpo daquela mulher e ela é controlada. E Jesus então faz algo ainda mais inesperado. Aquela mulher que havia sofrido há 12 anos, tudo que ela não queria é passar por mais vergonha, ser exposta. 12 anos sem poder entrar no templo e oferecer sacrifícios. Na cidade dela era a impura. E Jesus agora para tudo e fala: alguém me tocou. E os discípulos: Jesus, lógico, alguém te tocou. Todos estão a te apertar. Mas Jesus procura alguém que o tocou de forma diferente, porque dele sairá poder. E aquela mulher, tremendo ser exposta novamente, com temor e tremor, confessa que ela tinha sido curada, ela se prostra diante de Jesus, conta a história de vergonha dela diante de uma multidão. Será que Jesus não se importa com as emoções daquela mulher? Será que Jesus está louco e não percebe a situação vergonhosa que a expôs? Mas não. Jesus queria dar àquela mulher algo mais do que só a cura de um toque. Ela queria mostrar que não foi uma superstição, mas a fé no Cristo que a curou. E mais, diante da multidão toda, Jesus declara: esta mulher vai em paz, pura. Jesus não restaura somente o corpo dela, restaura ela na sociedade como uma mulher agora pura. Será que esse é o fim da história? Será que agora todos estão felizes e contentes pelo poder que Jesus demonstrou? Não. A tempestade continua no coração de Jairo. Jairo está desesperado. Jairo está a incomodar o mestre. Jairo está pensando: Jesus, você é o pior médico de emergências que existe, porque nós temos aqui uma mulher com um problema de 12 anos e minha filha que está a morrer. Qual é a urgência que deve ser atendida primeiro? Jesus parece que não sabe fazer conta. Jesus parece que não sabe a ordem que deve os milagres seguir. E então, tragédia sobre tragédia vem. Alguém chega a Jairo e fala: tua filha morreu. E para um pai, nenhum pai quer ouvir essas palavras. Ele falhou. Ele não chegou a tempo. Ele não conseguiu salvar a sua pequenina. O mundo de Jairo quebrou. Então Jesus, da mesma forma que ele se voltou para a tempestade e falou: aquieta-te, ele volta para Jairo e diz: não temas, crê somente. Mas como? E conforme Jesus chega na cidade, ele dá a boa notícia: a criança não está morta, a criança dorme. E a multidão pensa: Jesus, estás louco. Nós sabemos diferenciar um morto de alguém dormindo, Jesus. Ela não respira, ela faleceu. Você já fez curas, Jesus, mas será que você pode fazer algo diante do poder incontrolável da morte? Jesus ignora tudo isso, toma os pais e alguns discípulos, toma a menina pela mão no quarto e diz: Talita, come. Seria como se Jesus falasse: amorzinho, filhinha, é hora de acordar, vamos tomar café da manhã. E em 2 palavras, sem nenhum desfibrilador, sem qualquer ritual, sem qualquer mágica, sem qualquer ação, sem qualquer oração, o coração daquela menina que estava morta volta a bater, seus pulmões inspiram, ela se levanta como se ela estivesse a dormir e acordou.
E todos ficam maravilhados e se perguntam: quem é este? Quem é este que é mais poderoso que as forças incontroláveis da morte? Quem é este que com palavras afetuosas ressuscita pessoas? Só Deus tem poder sobre a vida e sobre a morte. Nós vimos 3 histórias dinâmicas e nós podemos aprender algo maravilhoso sobre isso. Elas nos mostram um Cristo poderoso, um Cristo capaz de ordenar a própria criação e acalmar a tempestade, um Cristo capaz de vencer um exército de demônios e expulsá-los de um homem, um Cristo capaz de curar doenças incuráveis, de superar a própria morte. Quem é este? Quem é este? Este é aquele que é, de fato, invencível, insuperável, incontrolável. E o interessante é que quando as pessoas observam esse poder de Cristo, a ação delas é temer. Porque não se está diante de um simples poder. Está-se diante de um poder indomável. Está-se diante de um poder mais forte do que um furacão e de um terremoto. Se está diante da pessoa que criou tudo. Tem uma passagem nas Crônicas de Nárnia, em qual as crianças descobrem que Aslan é um leão. E Susana, com medo de encontrar-se com um leão, pergunta: ele é de confiança? Eu vou morrer de medo de ser apresentada a um leão. E a senhora Castor diz: isso com certeza, meu anjo. Você vai morrer de medo. Mas porque quem se chega diante de Aslan sem sentir medo, ou é o mais valente de todos, ou é um completo tolo. Mas ele é tão perigoso assim? Pergunta Lúcia. Perigoso? Responde o senhor Castor. Não ouviu o que a senhora Castor acabou de dizer? Quem foi que te disse que ele não era perigoso? Claro que é, perigosíssimo. Mas acontece que ele é bom. Ao estarmos diante de Cristo, estamos de um poder perigosíssimo. Poder além de toda a nossa compreensão, que gera temor. Mas a boa notícia é que esse poder está nas mãos de alguém que é bom. E é por isso que uma das perguntas mais tolas na história da fé é a pergunta dos discípulos: não te importa que pereçamos? Porque sim, Jesus se importa. Jesus se importa com a frágil vida de seus discípulos na tempestade. Ele se importa com a vida de um endemoniado, acima de todo o ouro e toda a prata. Ele se importa com aquele homem liberto ao ponto de não deixá-lo seguir, mas levá-lo a ser o primeiro missionário que anuncia Cristo para uma região. Ele se importa ao ponto de parar tudo na multidão para curar e restaurar socialmente uma mulher que sofria 12 anos. Ele se importa ao ponto de acalmar o coração atribulado de Jairo e ao ponto de ressuscitar uma menina que está morta. Mas nós muitas vezes perguntamos em nosso coração: Jesus, não te importa que eu sofra? E nós não entendemos os sofrimentos que passamos nesta vida e ficamos perplexos. Nós sabemos que Deus é poderoso, mas será que Ele nos ama? E se nós, como pais, muitas vezes colocamos nossos filhos sobre situações dolorosas, será que Deus, como nosso Pai Celeste, não consegue enxergar ainda melhor como situações dolorosas colaboram para o nosso bem? Recentemente eu levei minha filha para vacinar. Foram 3. Doeu muito, ela se pôs a chorar e chorar muito. E teve consequências, ficou por uma semana a mancar. E será que o pai dela não se importava com ela? Ou será que entendia que aquela dor vinha para algo melhor?
sofrimentos que nós passamos vêm de um poder que é absoluto, que é soberano, mas de um Pai que nos ama de uma forma que as muitas águas não podem apagá-la. Mas tem uma outra questão. Nós entendemos que Deus é poderoso, lutamos para crer no amor de Deus, mas falhamos em entender a sabedoria e o tempo de Deus. Será que Jesus não se dá conta dos tempos? Ele dorme numa tempestade. Ele espera ter uma legião de demônios no Geraseno. A mulher com hemorragia sofre por 12 anos. Ele para no caminho para curar a menina. E será que ele não percebe que o tempo de Jesus parece estar fora de sincronia? E está. O tempo de Deus não está sincronizado com o seu tempo. Não está sincronizado com o meu tempo. O tempo dele está sincronizado com o tempo perfeito. O tempo de Deus. Que não é o nosso tempo. E a sabedoria dele regula quando as coisas vão acontecer. E para nós, muitas vezes, parece tolice. Parece que não faz sentido. Será que Deus esqueceu? Será que Deus não se importa? Mas pare para pensar. Se Jesus não estivesse a dormir no barco, os discípulos não veriam aquele que domina sobre a criação. Se Jesus não esperasse a situação daquele homem endemoniado ficar tão grave, os discípulos não veriam aquele que domina sobre todo o império das trevas. Se Jesus não tivesse parado e deixado a menina morrer, já os discípulos não testemunhariam aquele que tem poder sobre a morte. As provas das nossas vidas, as ocasiões onde parece que Deus está a demorar, são revelações da glória de Deus. São ocasiões que Deus traz para mostrar-nos o seu poder, o seu amor e a sua sabedoria, mesmo quando nós não entendemos. Para que nós possamos conhecer mais quem Deus é. Para que agora os discípulos possam crer mais firmemente que esse é Jesus que tem poder sobre as águas. Esse é o Jesus que tem poder sobre as trevas. Esse é o Jesus que tem poder sobre a morte. Para que nós possamos confiar no poder, no amor e na sabedoria de Jesus. Então eu me pergunto se você que está aqui hoje confia no poder, no amor e na sabedoria de Jesus. O que está além do precipício? O que nos espera? Para aqueles que não creem em Cristo Jesus, para aqueles que pensam que nós somos filhos do carbono e do amoníaco, para aqueles que não creem que há algo, tudo que espera após a morte é o nada. Tudo que a ciência prevê é que o universo será uma grande sopa gélida de absolutamente nada, sem propósito, sem vida. Mas a vitória de Cristo sobre o caos, sobre a morte e sobre o mal é uma boa notícia. Porque lá no final, no fim de tudo, é Cristo que vence. Não é o mal. Independente dos males que nós vemos neste mundo, não é o mal que é vitorioso, é Jesus. Independente da feiura que nós vemos, do caos que se forma, não é a feiura que vence, é Jesus e a beleza. Independente da frieza do mundo, das dores que nós passamos, não é a morte que vence, é a vida e Jesus. Na vitória de Cristo há significado último para nossas vidas, porque em Jesus o bem, a beleza e a vida vencem. E Jesus vence de forma última, na maior fraqueza dele, quando ele se coloca na cruz
e é crucificado. Ele dá a vida dele, e ao morrer na cruz, ele ao mesmo tempo vence a morte para a nossa vida, expõe o mal, a vergonha para o nosso triunfo, e vence uma criação para uma nova criação. O convite que Jesus dá a todos, especialmente aqueles que não creem em seu poder, em seu amor, em sua sabedoria, é para que hoje se arrependam dos seus pecados. Creiam nele e encontrem em Jesus vida, perdão, beleza, amor e luz. Mas talvez você já crê. Só que o seu relacionamento com Deus se tornou um relacionamento de barganha. Você pratica algumas obras religiosas, você vai a culto aos domingos, você toma ceia, você vive como um bom crente, você não mata, você não rouba, e por isso você espera de Deus que tudo vá bem na sua vida. É uma teologia da prosperidade, só que light. Nós ficamos perplexos quando as coisas feias e com as dores e as doenças e as adversidades surgem em nossa vida, como se tivesse algo errado no tempo de Deus, no poder de Deus, no amor de Deus. Nós nos relacionamos muitas vezes com Deus na base de uma barganha religiosa. Se eu fizer tudo certinho, tudo vai bem na minha vida. E quando então não vai bem, nós começamos a questionar a Deus. Começamos a duvidar do seu amor. Começamos a duvidar do seu poder. Começamos a duvidar de sua sabedoria e do seu tempo. E em todos esses casos, o que Jesus nos chama a fazer é a mesma coisa que ele falou para Jairo. E a mesma coisa que ele falou para a tempestade. Sossega. Não temas. Crê somente. No meio das adversidades de nossa vida, nosso chamado não é um chamado para viver com base numa troca com o Todo-Poderoso. Não é para domesticar o leão que é perigosíssimo. Você não consegue colocar Deus na jaula, na coleira. Ele não obedece os seus desejos. Ele cura quando quer. Ele realiza o poder dele quando ele quer, de acordo com o amor dele, de acordo com a sabedoria dele. E nós somos chamados então, no meio das nossas provações e das nossas lutas, quando ficamos perplexos e perguntamos: quem é este? Quem é Deus? Será que eu posso confiar nele? Crer que mesmo que nós não entendamos, Deus é infinitamente mais poderoso que a nossa situação, que Ele pode mudá-la. Mas também crer que mesmo que nós não entendamos, Ele nos ama profundamente mais do que nós jamais entenderemos. E por isso podemos descansar. E também crer que apesar de não fazer sentido para nós, nós podemos confiar no tempo de Jesus, que esse sim é o melhor dos tempos. Então, no meio da provação, você pode confiar que o Jesus Todo-Poderoso já garantiu o seu futuro. Que no fim, amados, você não vai encontrar a morte, o mal e o caos, mas que Jesus já garantiu para a sua vida que no fim a glória, a vida, a beleza, a bondade vencendo. Você pode confiar nele, na vontade dele. E você pode confiar que Jesus é amoroso para não te abandonar. Que mesmo em meio a todo o seu sofrimento, nem uma gota do amor de Cristo diminuiu por sua vida. E se você duvida, a cruz está lá, vazia. Ele venceu por amor a você. E nós podemos confiar que Jesus é sábio, que Ele tem o melhor plano para a nossa vida, e que mesmo que os trovões rujam, a sabedoria de Deus jamais vai falhar. Jesus pergunta a vocês, irmãos, e a todos nós: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Como é que vocês ainda não compreendem que o Jesus que acalmou a tempestade, que expulsou os demônios, que ressuscitou pessoas, que morreu por vocês, que
que ressuscitou por vocês, que subiu aos céus, está junto com Deus, intercedendo por vocês, e que voltará novamente para buscá-los. Será que ainda não tendes fé que Ele ama vocês? É poderoso para salvar vocês, e é sábio para agir no melhor tempo para o bem de vocês em Cristo Jesus. Nós somos chamados hoje, amados, a exercermos confiança. Não sei se vocês já fizeram com seus filhos, mas lembro-me de estar na piscina com minha filha, coloquei ela na borda, eu estava nas águas e falei: pula. Minha filha então olhou para as águas, não era uma tempestade, mas as águas se mexiam. Ela não sabia nadar, ela sabia que ela ia afogar-se. E o coração dela se encheu de medo. E ela viu o pai falando: pula. E ela deu um passinho para trás. E eu voltei a dizer: pula, eu vou te segurar. Ela veio, meio que desconfiada, e pulou. E eu segurei. E ela subiu de novo, feliz, e pulou, e eu a segurei. E ela subiu de novo, e de novo, e de novo, e eu a segurei. Amados, com o mesmo tom amável que Jesus falou para aquela menina: amorzinho, pula, eu vou te segurar. Confia em mim, confia no meu poder, confia no meu amor, confia na minha sabedoria, confia que eu já venci as forças incontroláveis do caos, do mal e da morte, e que o meu poder é para vocês, é exercido para o seu bem. Então confia, crede, creia, porque hoje Jesus te chama a descansar, a se acalmar a tempestade no seu coração e a saber que Ele venceu. Vamos orar? Jesus, nós passamos por dores nesta vida. Mas o Senhor não nos enganou. O Senhor disse que neste mundo nós teríamos aflição. Mas para nós termos bom ânimo, porque Tu venceste o mundo. Ajuda-nos a termos este bom ânimo, a olharmos para o Seu poder que foi registrado na Escritura para nosso encorajamento. Cremos que mesmo em meio às dores que estamos a passar, mesmo em meio, Senhor, às perplexidades que nós temos e sentimos e ficamos, mesmo quando nossos sentimentos estão todos confusos e a nossa mente parece enegrecida, ajuda-nos a crer, a descansar, porque o universo não está sem um Senhor. Cristo venceu. Cristo é por nós. Cristo nos ama. Ajuda-nos a crermos nisso, amado Senhor Jesus, pelo poder do Espírito que Tu enviaste com o Pai para nós. Em Teu nome nós oramos. Amém.